Boa noite, gente. Então, como eu estava falando, foi um prazer aceitar o convite para falar com vocês, né? Faço cuidado paliativo já faz bastante tempo no Hospital do Câncer. Eu me formei em 2007 na faculdade na UEMP, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que fica em Bandeirantes, o campo Luiz Meneghel. Eu fiz no começo, depois da minha formação, eu fiz uma pós de UTI, né? Não me encontrei, assim, não foi aquilo, não era aquilo que eu queria ainda. Trabalhei por um ano lá em Bandeirantes, né? Que eu sou de lá. E depois desse um ano, eu consegui arrumar um emprego aqui em Londrina, no Hospital do Câncer. Então, estou no Hospital do Câncer desde 2010. Então, fiz 11 anos de casa lá. Quando eu entrei, né, no começo, eu era enfermeira da unidade de internação clínica, fiquei um tempo 2, 3 anos na internação clínica e recebi o convite para fazer cuidado paliativo, né? Eu nunca tinha ouvido falar de cuidado paliativo na faculdade, né? Não era uma disciplina que tinha na grade curricular. Não são todas as faculdades que falam sobre isso, né? A gente tem essa dificuldade, que às vezes a gente contrata um colaborador novo, eles nunca ouviram falar, e a gente tem muito paciente paliativo. Então, eu fui conhecer o paciente lá dentro do hospital. Em 2012 eu assumi, então eu entrei como enfermeira da equipe de cuidado paliativo. A princípio, a nossa equipe era só para atendimento domiciliar. A gente atendia em média de 10 a 15 pacientes no domicílio, né? A gente avaliava o paciente internado, se ele tivesse um cuidador, tivesse condições em casa, a gente encaminhava ele para casa e dava sequência nesse cuidado, né? Dava continuidade no cuidado. A equipe era eu, mais uma técnica de enfermagem e a equipe médica, a psicóloga e o assistente social. A gente fazia o máximo que a gente conseguia dentro de casa, né, no domicílio. A gente trabalha ainda com óbito domiciliar, né, a gente mantém ainda esse atendimento domiciliar. E em 2016, a gente inaugurou uma unidade de cuidado paliativo lá dentro do Hospital do Câncer. Então, é uma unidade diferente, ela é anexo ao hospital, ela é uma casa que tem do lado do hospital, e lá a gente tem 9 leitos e a gente cuida de paciente que está em cuidado paliativo exclusivo lá. Alguns pacientes eles internam para tratar alguma intercorrência, para às vezes tratar infecção, faz antibiótico, às vezes para controle de dor e ainda vão para casa. E outros eles realmente eles internam para passar o final da vida lá com a gente. Então eu tenho uma área de acolhimento para os familiares, eu tenho uma sala, eu tenho uma cozinha, são 2 quartos, 2 camas por quarto, então é todo equipado, tem televisão, tem ar-condicionado, diferente da unidade de internação clínica que a gente tem no hospital. Então, a gente consegue dar um conforto diferente, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, né? O acompanhante tem poltrona, todos os nossos pacientes, eles ficam obrigatoriamente com o acompanhante, né? Mesmo durante a pandemia, que a gente restringiu bastante o acesso dentro do hospital, ainda assim o nosso setor manteve o acompanhante, a gente conseguiu manter visita, porque a gente acha que é importante os pacientes se despedirem dos seus familiares, né, aquele paciente que está evoluindo para o final da vida. Então, é uma unidade diferente, a gente consegue fazer um cuidado integrado com a presença da equipe multiprofissional, diferente das outras unidades do hospital. Então, a gente consegue dar esse suporte para o paciente que está encaminhando para o final da vida, aquele que já fez todos os tipos de tratamento e ele não conseguiu alcançar a cura. Então, é mais ou menos isso que a gente faz lá. E desde 2012 que eu faço só cuidado paliativo. Então, é a minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa dentro do hospital. Né? Hoje eu sou coordenadora do cuidado paliativo, tanto da unidade quanto do atendimento domiciliar, então hoje eu tenho uma equipe grande, né? Antes era só eu e uma técnica de enfermagem, hoje eu tenho uma equipe com 5 enfermeiros, eu tenho 12 técnicos de enfermagem, tenho auxiliar administrativo, então hoje eu tenho uma equipe maior que eu acabo coordenando. Mais ou menos assim que funciona o nosso trabalho hoje. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Por enquanto, não, Michele. Não? Eu queria compartilhar a aula, Lili, deixa eu ver se eu consigo aqui, para falar um pouquinho mais de cuidado paliativo para vocês. Não, o que que eu faço aqui? Isso não dá para tirar.
Gente, só um minuto que eu estou aqui com o meu ajudante, meu assistente aqui para me ajudar a compartilhar a aula com vocês. Estão vendo, gente, a aula? Tá todo mundo visualizando bem? Sim. Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de paciente, de cuidado paliativo, né? Já me apresentei. Esqueci de falar para vocês, eu fiz uma pós-graduação de cuidado paliativo, tá? Em 2012. Então, eu tenho formação em cuidado paliativo, né? Depois da UTI, que eu não é muito minha praia, eu acabei fazendo a especialização em cuidado paliativo, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa, o que que é paliativo, né? De onde vem essa palavra? É uma palavra que vem do latim, que é pallium, ela significa capa-manto. A gente faz uma analogia com os cavaleiros das cruzadas, porque eles utilizavam a capa para se proteger durante os intempéries das cruzadas. Então, é isso que a gente faz para os nossos pacientes. É proteção, é acolhimento, é cuidado, tanto com ele quanto a família. E a gente protege ele e tenta evitar os sofrimentos que são evitáveis, né? A gente trata com isso. A gente evita aquilo que o paciente não precisa passar, a gente evita o sofrimento. E quando que surgiu, gente, o cuidado paliativo? O cuidado paliativo ele surgiu lá na Inglaterra, em 1967. Essa senhorinha aí simpática, ela se chama Cicely Saunders, e ela fez um movimento na Inglaterra nessa data, em 1967, chamado Movimento Hospice, e ela que fundou o cuidado paliativo. O que que era isso? Ela tirava os pacientes dos hospitais e levava para essa casa de acolhimento, e esse paciente ele morava lá até o final da vida, né? Então ele tinha um cuidado integral lá de uma equipe multiprofissional e a gente chama isso de hospice. No Brasil a gente não tem muitos, tá? Tem em Salvador, tem em São Paulo, é, acho que são os mais conhecidos. E esse paciente fica lá até o final da vida. O dela, que é o chamado St. Christopher, ele virou um centro de referência de estudo para cuidado paliativo e para encaminhar pacientes para lá. Tá? Então, lá o paciente ele recebe o cuidado de uma equipe multiprofissional. Vou tentar passar um videozinho para vocês. Quando a gente fala de cuidado paliativo, principalmente eu que tenho uma experiência lá no hospital, ou a pessoa quer sair correndo, ou ela se assusta, né? Ou ela não sabe o que que é, e ela vai pesquisar na internet. Esse médico, ele é paliativista no Hospital do Câncer de Bauru, e ele fez um videozinho que eu acho bem interessante. O que que cada um pensa quando ouve falar de cuidado paliativo? Ele não tá saindo som, Mi. Ele não tem som, Lili, é só Não tem. mesmo uma... Então só... É uma musiquinha que está no fundo, mas é só para mostrar um pouquinho do contexto. Não sei se todo mundo conseguiu visualizar. Que lá no começo ele mostra o médico, a gente tem essa dificuldade ainda hoje, tem médico que não encaminha o paciente para o cuidado paliativo, porque ele acha que ele está jogando a toalha, que ele está desistindo do paciente, que ele está desistindo da família. O familiar, quando ele tem essa notícia, muitas vezes ele se desespera, né, como se ele estivesse sendo jogado mesmo no abismo, e o paciente ele acha que ele está morrendo, e nem sempre essa é a realidade, né. O ideal é que o paciente ele seja encaminhado para o cuidado paliativo quando ele tem uma perspectiva de até 6 meses de vida, para que a gente consiga cuidar dele, consiga fazer por ele algumas coisas, né. Quando o paciente é encaminhado muito no final da vida, a gente tem pacientes que são encaminhados nas últimas horas, nos últimos dias de vida. Então, a gente só consegue cuidar de sintoma, a gente não consegue dar uma assistência para ele relacionada à vida, né? A gente está cuidando de sintoma de um paciente que está no finalzinho ali. Quando ele vai antes, a gente consegue fazer várias coisas por ele. E o que que é a definição de cuidado paliativo? Sempre que eu penso em cuidado paliativo, ela é uma assistência promovida por uma equipe multiprofissional. Se eu não tenho uma equipe multidisciplinar, eu não tenho cuidado paliativo, tá? O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente e dos familiares. A gente cuida do familiar também. Todo paciente que é encaminhado para o cuidado paliativo, ele tem uma doença que ameaça a vida dele, a continuidade de vida, uma doença incurável.
Então, a gente trabalha com prevenção e alívio do sofrimento, a gente tenta identificar o mais precocemente possível para tratar dores e demais sintomas físicos, tanto sociais quanto psicológicos. Por isso que a gente trabalha com essa equipe multiprofissional. O médico não faz cuidado paliativo sozinho, o enfermeiro não faz, então a gente precisa desse suporte de equipe para que a gente consiga dar uma assistência adequada e uma assistência de cuidado paliativo para o nosso paciente. E quando a gente fala lá em qualidade de vida e dignidade, né, é isso que a gente faz para o paciente que está em cuidado paliativo. Eu gosto muito dessa foto, é um paciente que a gente cuidou recentemente lá no hospital. Esse paciente, a maioria das fotos, assim, todas as fotos dos pacientes autorizaram, então eu vou contar várias histórias para vocês ao longo dessa nossa conversa. Esse paciente foi um paciente que foi encaminhado para a nossa equipe, ele não queria tratar mais, era uma doença já que ele não tinha respondido ao primeiro tratamento, e quando ele chegou lá na nossa unidade, a primeira coisa que ele falou para o meu enfermeiro é que ele queria morrer. Não, eu quero morrer, eu não aguento mais esse sofrimento. Ele era um paciente que tinha muitos sintomas físicos que não tinham sido controlados, tinha muita dor. Então, a primeira fala, eu quero morrer agora, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não sei por que eu tenho que sofrer tanto nessa vida. E ao longo dos dias dele, com 2 dias que ele estava na unidade, controlou os sintomas físicos. Ele foi um paciente que ficou 35 dias internados lá com a gente. Então, controlou o sintoma físico, ele conseguiu, gente, resolver todos os problemas, todas as pendências que ele tinha. Essa senhora é a esposa dele. Então, ele precisava resolver a parte financeira, né? Era ele que fazia isso, então a gente conseguiu encaminhar com a ajuda do serviço social. Ele vendeu até a chácara que ele tinha lá de dentro do cuidado paliativo. Então, ele era um paciente que ele ainda tinha uma certa independência. Então, essa parte que vocês estão vendo aí é a nossa cozinha. Então, ele ia todo dia de manhã, ele fazia o café dele, ele fazia esse pão com ovo dele aí. Então, ele conseguiu viver esses 35 dias como se fosse a casa dele. Então, a gente conseguiu assistir ele em todas as esferas de cuidado. Psicológico, social, cuidados de enfermagem, a parte de controle de sintoma físico. Então, é isso que a gente faz, a gente dá qualidade de vida e dignidade, né? Mesmo que seja um paciente que não consegue ir para casa, a gente faz isso lá na nossa unidade. Então, o Edson foi um paciente que a gente conseguiu enxergar esse cuidado nosso multidisciplinar. Então, todo mundo da equipe atuou nesse cuidado dele. Essa foto que ele está comendo esse pão foi 2 dias antes dele morrer. Então, ele no finalzinho, no último dia, ele já ficou mais restrito ao leito, ele ficou comatoso, mas antes ele estava fazendo tudo, ele conseguia fazer um pouco de cuidado dele mesmo. E a esposa dele ficou todo esse tempo lá, ficou esses 35 dias com a gente lá, cuidando dele. E o que que não é, gente? A gente sabe que, eu acho importante falar isso também, eu sei que cuidado paliativo é da dignidade, é da qualidade de vida, mas a gente escuta muita coisa que não é verdade, tá? Não é só para paciente que está morrendo, então, como eu falei, se a gente conseguir encaminhar esse paciente o mais precocemente possível, a gente dá uma assistência para ele. Eu tenho pacientes que estão há 5 anos acompanhando em cuidado paliativo, então é bastante tempo. Essa foto que vocês estão vendo, essas 2 fotos, nós montamos um grupo em 2017 de mulheres com câncer de mama metastático. Todas elas estavam em cuidado paliativo. Vocês podem ver pelas fotos, elas eram todas muito ativas. Hoje, algumas delas já não estão mais entre nós, mas a gente fazia muita coisa. A gente fazia um encontro por mês com elas. Elas eram super ativas, elas faziam hidroginástica, elas faziam aula de remo, elas se tornaram amigas por conta desse grupo. Então, a gente tem que ressignificar a vida deles, né? Apesar de ter uma doença incurável, ele ainda tem um tempo de vida e ele precisa fazer as coisas. Na foto aqui de cima, a gente levou elas para o Old Park, tá? Nós passamos um dia todo com elas lá no Old Park. E aqui foi um encontro que a gente fez no hospital. A gente variava, né? Um mês era fora do hospital e um mês era lá dentro, que a gente fazia algum tema que elas tinham dúvida. Sempre que eu falo isso, eu gosto de falar muito da Ana Michele, eu não sei se vocês conhecem, ela tem 38 anos e ela fala muito de cuidado paliativo, ela tem 2 livros, ela tem um livro que chama Enquanto Eu Respirar e um outro que ela lançou agora que chama Vida Inteira. Então ela tem câncer de mama metastático há 10 anos e ela vive uma vida assim ativa, eu sigo ela na rede social, ela tem um Instagram que chama Paliativas, e ela faz tudo que vocês podem imaginar. Ela tem uma vida super ativa mesmo com uma doença incurável. E ela recebe cuidado paliativo de uma equipe multiprofissional. Tá? Então, quando eu enxergo isso, é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Não é só para o paciente que está morrendo.
Não é só para idoso, a gente tem muito paciente jovem. As meninas, elas tinham em torno de 40 anos, tá? Assim como a Ana Michele, que eu falei para vocês, ela tem 38. Não é só para quem tem câncer. Lá no hospital a gente cuida especificamente de paciente com câncer, né? Um paciente oncológico, mas para todo paciente que tem doença que é incurável, doença neurodegenerativa, paciente renal crônico, paciente cardiopata, ele é elegível para receber cuidado paliativo. A gente não deixa de fazer, a gente não desiste do paciente, então a maioria das pessoas tem essa impressão, agora é paliativo, não tem mais o que fazer, a gente não faz nada, a gente faz muita coisa. A gente trata a infecção, a gente faz exame, a gente faz aquilo que o paciente precisa, nem mais nem menos, tá, para assistir ele. E não é gambiarra, eu acho que a gente ouve muito, qualquer coisa que a gente faz de gambiarra, eu fiz um paliativo ali para funcionar, eu fiz um paliativo no fio do ventilador, então a gente não faz gambiarra, né? A gente precisa ter conhecimento técnico, a gente precisa estudar cuidado paliativo, não é só pegar na mão do paciente, né? Ficar segurando na mão dele lá quando ele está nas últimas horas de vida, então a gente precisa ter conhecimento e ter formação para fazer cuidado paliativo, tá? E a OMS, ela tem alguns princípios quando a gente pensa lá em cuidado paliativo, tá? Primeiro, a gente faz o alívio de dor, né, de todos os sintomas, principalmente de dor. Se eu não tenho um bom prescritor, se eu não tenho um bom médico para fazer alívio de dor, né, controle de sintoma físico, as outras coisas acabam ficando sendo muito difícil da equipe multitrabalhar, né? Porque eu não consigo trabalhar com paciente que está com dor, que está com náusea, que está com vômito. Então, a primeira coisa é alívio de sintoma físico, principalmente de da dor. Reafirmar a vida e rever a morte como um processo natural. Eu acho que no Brasil a gente tem muita dificuldade de ver isso, a gente não fala de morte na nossa casa, a gente não fala das coisas que a gente quer, se a gente porventura vir a morrer, né? A gente não fala, e toda vez que você vai falar, por que você está falando disso agora? E a gente tem essa dificuldade com os nossos pacientes e com os familiares. Às vezes o paciente ele quer falar da morte, ele quer escolher a roupa que ele vai ser enterrado, ele quer escolher o lugar, e a família tem essa dificuldade. Então a gente faz essa ponte com a família. O Edson, que eu mostrei a foto lá para vocês, ele foi uma pessoa que ele escolheu até a urna que ele ia colocar as cinzas dele, porque ele escolheu ser cremado. Então, a gente facilita essa conversa da família com o paciente para falar da morte, porque hoje é um tabu falar de morte, né? A gente não antecipa nem posterga a morte, então a gente não faz eutanásia e a gente não faz a distanásia, né? Os nossos pacientes, eles não recebem nada invasivo que vai prorrogar esse sofrimento dele. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, principalmente de diferenciar de eutanásia, né? A gente não faz isso, a gente cuida dele até os últimos dias de vida dele. A gente cuida dele, a gente integra tanto aspecto psicossocial e espiritual a esse cuidado, tá? Então, hoje a gente tem um capelão que acompanha também lá, a gente tem nosso psicóloga, tem assistente social e tem um capelão. Então, o capelão, ele trabalha muito com a espiritualidade do nosso paciente, né? Aquilo que ele acredita, né? O que é importante para ele. Se ele é budista, se ele é umbandista, se ele é católico, se ele é evangélico. Então, a gente vai trabalhar conforme a crença do paciente. A gente teve recentemente, faz um mês mais ou menos, uma paciente que ela morreu lá, ela foi a óbito com a gente, ela teve uma longa internação, então os nossos pacientes, eles ficam bastante tempo internado, né? Eu tenho paciente que fica 30, 40, e essa moça, ela era bandista. Então, foi muito interessante acompanhar, né, esse processo, porque ela não tinha familiar, ela não tinha pai, não tinha mãe, e a comunidade dela da Umbanda se juntou para cuidar dela. Então, eles fizeram uma escala para revezar, para ficar de acompanhante. E no final, nos últimos dias, no último dia, né, quando ela foi a óbito, eles fizeram um ritual. A gente liberou para fazer esse ritual, eu não presenciei. Né, a gente deixou isso para eles. Ela estava sozinha no quarto, então a gente conseguiu proporcionar isso. Eles passaram óleo nela, acenderam incenso. Então, a gente respeita e a gente tenta fazer isso para o nosso paciente, tá? E a gente oferece o suporte para ele viver tão ativamente quanto possível até os últimos dias, né? Então, é o que a gente fazia para as meninas que eu falei para vocês do grupo do câncer de mama, e a gente tenta ajudar eles a fazer aquilo que eles conseguem, a incentivar a fazer atividade física se for possível. Então, a gente tenta incentivar isso, tá? Ele precisa viver ativa, fazer crochê, fazer qualquer atividade que estimule ele a viver mais ativamente, né? Não fique só parado esperando a hora dele chegar. E é muito importante a gente oferecer o suporte para a família, né, para os entes queridos. Se eu não tenho uma família para dar suporte para esse paciente, também é muito difícil de exercer o cuidado. E a gente cuida muito da família.
porque eu tenho que ter um cuidador que está bem. Se eu tiver um cuidador doente, é muito difícil ele cuidar desse paciente. Então, a gente chama a família para conversar, a gente levanta a rede de suporte dessa família. Ah, eu não tenho irmão, eu não tenho ninguém. A gente vai atrás de comunidade, se é da igreja, para que ele tenha realmente esse suporte para cuidar desse doente, tá? E deve ser iniciado o mais precocemente possível quando a gente pensa em cuidado paliativo. Quando a gente fala em iniciar precocemente, como eu disse, pensando em 6 meses de vida ainda para esse doente, tá? E o que eu posso dizer para vocês de cuidado paliativo, que é um modo de lidar com o sofrimento. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre tratar a doença e a biografia da pessoa. Eu preciso conhecer aquela pessoa que eu estou cuidando, né? A gente lida com sofrimento diário, então a gente não tem como separar a biografia da pessoa desse sofrimento, tá? O que é importante para a gente como paliativista, né? O que a gente foca lá? Se eu tenho que ter o equilíbrio entre tratar a doença e a biografia da pessoa, a nossa diferença, às vezes, de uma outra equipe é que, às vezes, a pessoa só enxerga o câncer ali. Ah, aquela paciente que tem um câncer de mama. Não sabe nem o nome da paciente direito, não conhece a vida, a história de vida da paciente. E para nós que fazemos cuidado paliativo, é muito importante eu conhecer isso, né? Então, eu tenho que saber quem é essa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa. Muitas vezes, quando o paciente ele se depara lá com o final, né, um paciente de cuidado paliativo, ele começa a rever, ele vê que ele deixou de viver vários sonhos, o que ele alcançou, né, o que foi de sonho que realizou, o que ele não realizou e o que é possível ainda, né, então a gente realiza sonhos também, né, então é importante a gente saber disso. Qual é o sagrado, né? Qual é a espiritualidade dessa pessoa? O sagrado pode ser a família, pode ser os filhos, o sagrado pode ser o bichinho de estimação, pode ser a natureza. Então a gente estimula a pessoa a ela encontrar esse sagrado. É muito importante a gente ter uma espiritualidade. Quando a gente enxerga um paciente que ele tem uma espiritualidade bem definida, ele tem um final de vida mais tranquilo, né? Então a gente estimula isso. A gente precisa conhecer a família, então eu preciso saber quem são os familiares, quem são as pessoas importantes que ele quer ter nesse momento ali do lado dele e o que ele quer deixar de legado, né? Muitas vezes ele quer deixar alguma coisa para alguém. Quando a gente pensa em legado, hoje, há 2 anos a gente trabalha com terapia da dignidade. Eu não sei se a Lili já ouviu falar, Lili, você já ouviu falar de terapia da dignidade? Não, Mi. Não. Não, né? Não. Não. É bem recente para a gente também, a gente começou a trabalhar mais ou menos uns 2 anos. O que é isso, né? Pode ser feito pelo psicólogo, pelo médico. A gente faz mais ou menos um livro da vida da pessoa. Tem 12 perguntas que vai nortear isso, né? Tem que ser um paciente que ainda tem um tempo de vida considerável, pelo menos umas 3 semanas. E a gente monta um livro dessas perguntas. A primeira pergunta é que a gente precisa saber quem é esse paciente, né? Quem é ele, o que foi a vida dele, quando ele se sentiu mais vivo. E a gente grava tudo isso em áudio. A gente divide essas 12 perguntas em 4 encontros e a gente transcreve tudo e monta um livro no final. E esse é um legado, geralmente, que o paciente deixa para a família. Então, antes da gente começar, a gente pergunta para quem ele quer deixar o livro. E se ele for a óbito antes da gente terminar, o que ele quer que a gente faça com o material? Se ele quer que entregue para alguém ou se a gente vai excluir esse material. Então é bem interessante. A gente monta. No final, sempre é a pergunta o que ele quer deixar de legado para os familiares. Então, ele deixa orientações para os filhos, para a família toda. Eles contam a história de vida deles e no final ele deixa o legado e a gente acaba montando esse livrinho, né, e entrega para a família. A gente lê antes com o paciente, eles ficam bem emocionados, eles gostam muito, né? Que eles sabem que aquilo vai deixar para o resto da vida, né? Uma lembrança e é um legado e é orientações que eles deixam para os filhos para o resto da vida. Então, a gente Licença, tem um feito... pouquinho. Como que é o nome desse livro? Chama Terapia da Dignidade. Tá? Ah, Então, tá. nessa terapia a gente monta esse livrinho. Tá? Ah, então tá, obrigada. Por nada. E a gente escolhe o paciente, não é todo mundo que tem essa facilidade de entendimento, às vezes de entender as perguntas, então são aqueles que são mais, que eles têm um entendimento melhor. O Edson, lá do começo, a gente conseguiu fazer, então foi lindo, porque ele teve uma história de vida bem difícil, ele foi adotado, a mãe abandonou ele, depois ele reencontrou os pais, então ele contou toda essa história nesse livro, e ele pediu para entregar para a filha, para a esposa e para mais uns amigos. Então a gente faz isso e é o que o paciente deixa como legado, né? A gente tenta fazer isso. Quando a gente não faz o livro, mesmo assim, a gente incentiva o paciente a conversar com os familiares, a ver o que é importante para ele naquele momento.
Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês de coisas que aconteceram lá na nossa unidade. Então, aqui foi logo quando a gente inaugurou, né, essa primeira foto que tem essas crianças, era uma paciente jovem de 36 anos, ela internou, ela ficou 45 dias internadas com a gente, e o mais importante para ela era ver o coral da igreja da filha. A filha estava participando de um coral e ela queria muito ver a primeira apresentação. E a gente tentou, a gente faz o máximo possível para levar ela na igreja. Só que ela tinha muita dor e ela ficou muito restrita ao leito no final e não foi possível. E aí eu conversei com a irmã dela e a gente trouxe o coral da igreja para o hospital. Então, foram todas as crianças. O dia que eu falei isso para a irmã falou, meu Deus, mas são muitas crianças, né? A gente tem que envolver os pais. Eu falei, ó, o que a gente conseguir fazer, mesmo que sejam poucas crianças. No final, vieram todas as crianças, os pais acompanharam e ela cantou para a mãe, né? Foi bem bonito, assim, foi o que ela queria, não foi no local que ela queria, mas a gente conseguiu proporcionar isso para ela. Essa outra situação aqui era, esse paciente queria se despedir do cachorrinho dele, então, o animalzinho também sente saudade do paciente, né? Ele sai de casa e acaba não voltando. Esse paciente internou e não voltou mais para casa. Então, a gente tem essa liberdade, né? Eu consigo levar um animalzinho lá. Criança também a gente recebe na unidade. Então, a gente tem uma liberdade maior de proporcionar essas situações. Aqui nessa foto, essa senhora, ela queria muito ir na igreja para ver que o sonho dela era ver a neta de noiva. Não dava, porque foi agora, recente, faz uns 3 meses isso. E ela era dependente de oxigênio, era muito difícil de tirar ela do O2. E aí a gente conseguiu trazer a neta depois do casamento, né? E era uma paciente que ela tinha muitos períodos de confusão. E nesse momento que a neta chegou ali, foi o momento que a gente viu ela mais lúcida, né? E ela conseguiu realizar isso de ver a neta vestida de noiva, que era um sonho dela. E aqui nessa outra foto foi um batismo. A gente faz batismo, de imersão mesmo. Essa igreja é a congregação, eles levam um tanque ali de água e a gente consegue levar o paciente para fazer isso. Era importante para ele. Foi um paciente que até então ele estava mal, a gente achou até que ele não ia sair dessa internação, ele se batizou, ficou mais uns 20 dias internado e ele conseguiu ir para casa ainda. Então a gente consegue proporcionar isso, que são alguns sonhos que não foram realizados, resgatar o sagrado e resgatar a família, que muitas vezes é o momento de dar perdão, de perdoar, de trazer para perto aqueles que por algum motivo se afastaram, né? Então a gente vê muito isso com os nossos pacientes, e a gente faz esse link, né? A gente faz essa ponte com esses familiares, ou com quem a pessoa for importante para ela nesse momento. E quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente tem alguns pilares. Primeiro de tudo, como eu já falei para vocês, eu não faço cuidado paliativo se eu não tiver um bom controle de sintoma, tá? Então é essencial que a gente faça esse controle de sintoma. Controle de dor, controle de qualquer sintoma físico. O mais comum é dor, né? Então a gente tem que ter esse médico que saiba manejar bem essa medicação de dor. Não faço cuidado paliativo se eu não tiver equipe multiprofissional, então cuidado paliativo tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter psicólogo, assistente social. A gente trabalha até com farmácia clínica lá no hospital, com nutricionista, a gente tem o capelão, como eu falei, então eu preciso ter esse suporte, eu preciso ter essa equipe bem alinhada. Quando a gente pensa em equipe multi, é uma equipe que fala a mesma língua, né? Que a gente está treinado para falar a mesma coisa, né? Porque a gente dá muita má notícia. E se no momento de uma má notícia, um outro membro da equipe falar outra coisa, então acaba com aquela construção ali. Então a gente precisa ter uma equipe multi muito bem alinhada. Apoio à família, né? Como eu disse, a gente precisa ter esse suporte para a família. A gente precisa ter uma família que consegue cuidar desse doente, e a comunicação. A gente acha que a comunicação é tudo, né? A gente precisa aprender a se comunicar, principalmente quando eu penso em dar uma notícia, né? A gente dá uma má notícia de um jeito que o paciente ele consiga absorver e trabalhar aquilo para que a gente consiga cuidar dele. Então, é importante a gente trabalhar muito com a comunicação. A gente não usa nenhum protocolo, a gente treina a nossa equipe a fazer comunicação e a gente aprende muito diariamente, né? Cada caso que a gente lida, cada familiar que a gente atende, a gente aprende muito ao longo do tempo a se fazer essa comunicação mais assertiva. Quando a gente fala lá de equipe multi, como eu falei para vocês, o que eu tenho no hospital hoje? Não é todo lugar que tem, tá? Aqui em Londrina tem alguns serviços que estão começando o cuidado paliativo, mas às vezes tem só equipe médica e a de enfermagem,
a equipe de psicologia, as outras fazem só o suporte. E lá no Hospital do Câncer a gente tem uma enfermagem que é fixo da unidade de cuidado paliativo, a enfermagem e os médicos. Psicologia, serviço social, nutrição, físio e farmácia, eles atendem o hospital todo, mas eles são muito presentes na nossa unidade. Então, todos os dias de manhã, o que que o meu enfermeiro faz lá? Ele passa plantão para essa equipe multiprofissional. Então, participa todo mundo da equipe, psicólogo, serviço social, nutrição, físio e farmácia. Então, nesse momento, eles conseguem discutir os casos dos pacientes que estão internados. Então, é um momento muito importante do dia, né? A enfermeira da manhã passa esse plantão e isso vai planejar o cuidado até o dia seguinte. Só o capelão que não participa, tá? Às vezes, quando ele está lá, ele participa, mas não é comum. Então, mais o restante da equipe faz essa discussão diária. E toda quinta-feira à tarde a gente se reúne para discutir novamente os casos e para planejar aquilo que sai do nosso plantão diário. Então, a gente discute caso também e discute mesmo as ações que a equipe vai fazer. A gente atende tanto o paciente lá na unidade, o paciente no atendimento domiciliar, no ambulatório e na enfermaria de internação clínica, porque, como eu disse, a gente só tem 9 leitos, então a gente não consegue acomodar todos os nossos pacientes. Então, nessa reunião de quinta, a gente discute todos os outros pacientes que não estão internados ali. Então, como eu já falei, sem equipe a gente não consegue fazer um cuidado paliativo, tá? E como que a minha equipe atua? O que que a gente faz para esse paciente? A gente tem que ter um planejamento, né? Quando a gente começa a cuidar de um paciente, a gente tem que definir alguns objetivos, né? São metas a curto prazo, eu não posso planejar nada para um paciente de cuidado paliativo, que seja, sei lá, para 1 ano, para 2. Então, são coisas, é um dia de cada vez. E sempre é uma decisão compartilhada. Eu não posso definir uma coisa em equipe sem compartilhar isso com o paciente e com os familiares, tá? Para dar um exemplo para vocês, essa paciente nossa aqui era uma paciente que quando ela foi encaminhada para a equipe, era para controle de dor. Então, a gente atua também só para controle de dor em pacientes que ainda estão em tratamento. E ela evoluiu para paciente de cuidado paliativo exclusivo. Quando ela internou, essa última internação dela foi a última, ela não conseguiu ir para casa. Ela estava muito debilitada e ela acabou perdeu os movimentos da perna e ela acabou ficando cega. Ela tinha um câncer de mama metastático e a princípio, era planejar para ela ir para casa, né? Só que ela não tinha uma rede de suporte, a gente foi atrás dessa rede de apoio, a gente não conseguiu e a gente teve que replanejar esse cuidado. Então, ela ficou até o final da vida no hospital e ela tinha uma filhinha de 11 anos. Ela foi uma das pacientes que fez a terapia da dignidade também, deixou esse livrinho para a filha. E o sonho que ela queria realizar, que foi uma coisa que ela queria fazer antes de internar, era levar a filha dela no shopping, porque a filha não conhecia o shopping ainda, mesmo morando em Londrina, né? A gente sabe que tem vários shoppings aqui, mas a menina nunca tinha ido. E um dia antes da internação dela, foi o aniversário da menina, e ela tinha prometido que ela ia levar a menina para o shopping. Então, quando a gente conseguiu tirar isso dela, né, porque a gente ficava muito perguntando, mas o que você gostaria de fazer, né, já que a gente não foi possível levar para casa, a gente foi atrás, a gente foi até na casa dela para vê-la, como a gente poderia fazer esse cuidado, mas não deu certo, porque a gente não tinha pessoas para fazer isso. Ela falou que era levar a filha no shopping, então a gente conseguiu levar elas no shopping. Nessa foto que está aqui embaixo, como ela perdeu a visão, uma das minhas meninas estava narrando para ela o que estava acontecendo com a menina, né? Para ela conseguir ver a felicidade da menina nesse dia. Então a gente planeja, a gente faz um planejamento terapêutico para controle de sintomas e para o final mesmo da pessoa. E muitas vezes a gente tem que replanejar e compartilhar essas decisões muito importantes com o paciente, né? Ela entendeu que ela não conseguiria ir para casa depois de muita conversa e ela aceitou que o cuidado dela ia ser ali com a gente até o final. Então a gente tenta fazer isso, né? Compartilhar as ações e definir as metas para que a gente consiga alcançar. E o que eu posso dizer para vocês é que a essência do cuidado paliativo é o atendimento prestado por essa equipe multiprofissional. Sem a equipe, eu já repeti isso várias vezes, a gente não tem esse cuidado. Então, hoje eu tenho uma equipe de enfermagem que já está há muito tempo junta, então ela é muito alinhada, e elas cuidam, eu tenho muito orgulho deles, né? Eles cuidam com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, assim. As meninas, a maior parte da equipe são meninas, né? Eu tenho 2 enfermeiros homens, mas eles são muito dedicados e a gente vê o amor que eles têm no cuidado com esses pacientes, com os familiares.
E a gente também cuida deles, né? Porque a gente vivencia sofrimento muito, né? Muito sofrimento diariamente. São pacientes jovens, pacientes idosos. Então a gente também tem esse olhar para a equipe de perceber que em alguns casos eles ficam mais mexidos e a gente dá esse suporte para eles. Como eu tenho uma psicóloga que fica lá, então a gente quando identifica, a gente já tenta fazer alguma coisa. A gente faz cuidando de quem cuida. Então, agora em novembro a gente vai fazer a gente sempre tenta tirar eles do hospital, então a gente vai fazer um encontro fora. Como não é uma equipe muito grande, eu consigo fazer uma escala para todo mundo participar. Então, além do cuidado com o paciente, com o familiar, a gente se cuida também, porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, é importante sempre pensar, acho que para a enfermagem, no geral, a gente não dá o que a gente não tem. Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidado para a gente também, para que eu consiga dar o meu melhor para o outro. Tá? E o que é enfermagem, cuidado paliativo? Né? O que a gente faz? Eu acho que o mais importante é ter empatia e ter compaixão. Né? Acho que, no geral, a enfermagem, quando a gente escolhe fazer enfermagem, se eu não tiver empatia, eu não consigo fazer, porque é muito próximo, né? É uma coisa muito. Você não consegue fazer se você não tiver empatia, se eu não conseguir me colocar do lado do outro, né? Para entender aquele sofrimento, muitas vezes eu não vou conseguir entender o que ele está sentindo, né? Uma mãe que está perdendo um filho, mas eu tenho que estar do lado ali, eu tenho que ter empatia para estar do lado dela e fazer por ela o que ela precisar. Então, acho que empatia e compaixão, né, de se colocar no lugar do outro. Se eu não tenho isso, é muito difícil de fazer. Cuidado paliativo, principalmente, mas a enfermagem. A gente trabalha muito com isso, né? A gente precisa ter empatia, preciso ter compaixão. Então, acho que são as coisas principais quando eu penso em enfermagem e cuidado paliativo. E quando eu falo lá do cuidado da enfermagem na minha unidade, vai além do que eu vejo nos outros setores, né? Ele engloba várias dimensões de necessidade humânica básica, né? Humana básica. Eu não faço só aquilo que eu aprendo na faculdade, né? Então, eu vou ter que respeitar valor pessoal, a parte psicológica do paciente, parte social, a parte espiritual é muito importante. E eu tenho que fazer a minha equipe entender que a espiritualidade não é eles irem lá e fazer uma oração, né, com o paciente. Às vezes a gente tem, às vezes, que orientar muito isso. Não é eu ir lá fazer uma oração, é trabalhar a espiritualidade dele, é o que ele acredita, o que ele precisa resolver com essa família. A parte cultural do paciente, no Brasil a gente tem várias culturas, então a gente trabalha com essa parte e a minha enfermagem faz a ponte com a equipe interdisciplinar, com a equipe multi. A enfermagem que acaba muitas vezes levando as informações para os outros membros da equipe. A gente fica muito mais tempo perto do doente, né? Então, às vezes, é uma informação que é importante que é dada durante um banho de leito, que é dada durante uma troca, é uma informação que às vezes é essencial para a gente planejar algum cuidado, mas que às vezes eles têm dificuldade de falar, principalmente para a equipe médica, né? Às vezes tem um receio, tem vergonha. E como a gente está muito próximo, eles acabam enxergando a enfermagem como família ali, principalmente o meu paciente que fica muito tempo internado. Né? Então, eles acabam vendo o técnico de enfermagem, principalmente o técnico enfermeiro que está na unidade ali nos horários, como parte da família. Então, é nesse momento que a gente resgata muitos valores, né? Então, eu tenho que tanto tratar aquilo que a gente aprende na faculdade, que são as necessidades humanas básicas, mas enxergar esse paciente como um todo, né? Ver ele como um cuidado total, né? Ver que ele tem uma parte social, uma parte psicológica, uma parte espiritual, ele não é só aquele cuidado de banho, então a gente vê ele como um todo, senão a gente não consegue cuidar, né? Às vezes a gente conversa muito em equipe para discutir os casos, né? A gente precisa conhecer a família, porque às vezes a gente vê um paciente lá, um idosinho, com uma carinha boazinha, e às vezes a gente vê uma família que não cuida desse doente, então a gente tem que entender o contexto disso, né? Por que que ele chegou nesse ponto? Então, a nossa equipe toda trabalha nisso, né? A gente vai tirando as informações ao longo dessa estadia desse paciente, principalmente mais na nossa unidade, né? Nos outros setores acaba sendo mais difícil a gente atuar como equipe multiprofissional. Então, a gente respeita muito os valores que esse doente traz para esse cuidado. Então, a nossa enfermagem lá, ela sempre está muito presente, tá? A gente faz um cuidado, eu tenho uma rede de suporte de doação lá, então, a gente tem cuidado básico, lá tem o hidratante, tem o shampoo, tem o condicionador, coisas muito simples que em outros lugares não tem.
Então, a gente faz esse cuidado diário básico, que é banho, que é troca de curativo. Às vezes a gente recebe um paciente que estava na outra unidade, que só estava no banho de leite, porque às vezes não tinha muito jeito, não tinha jeito de tirar ele, então a gente leva esse paciente para o banheiro. Eu tenho um banheiro bem amplo, então a gente consegue colocar uma maca dentro do banheiro. Então a gente enxerga esse cuidado diferente, né? Se eu pensar num cuidado básico ali de banho, né? A gente, quando tem um dia de trabalho muito cansativo, que tem um dia que não foi legal, a gente chega em casa e a gente toma um banho para relaxar. Então a gente faz isso para o doente, né? A gente tenta tirar ele do leito, leva debaixo do chuveiro, que é um banho para renovar. Então a gente faz um cuidado bem diferenciado. Escuta terapêutica, gente, porque todo mundo é ouvinte dentro de uma unidade de cuidado paliativo, como eu já falei para vocês. O doente ele tem necessidade, muita necessidade às vezes de falar, e às vezes ele cria vínculo com alguns e com outros não. A gente tem, se eu pensar no paciente homem, ele tem mais dificuldade de criar vínculo com a equipe, com as mulheres, né? Então, ele começa a criar vínculo principalmente com os enfermeiros e isso vai se estendendo para a equipe. Então, a gente tem que ter um jeitinho para chegar. Então, todo mundo é ouvinte, então a gente precisa saber ouvir. E às vezes o doente ele não quer que você fale nada para ele, né? Ele quer só falar, né? Ele tem uma doença, ele está morrendo, está nos últimos dias dele, e às vezes ele vai te perguntar se ele não está bem, se é isso mesmo, e às vezes você não precisa nem dizer nada, né? Só o silêncio, você está presente ali, ele já sabe que ele tem um apoio. O olhar e o toque, né? Foi muito difícil para a gente o ano passado e esse ano ainda é, né? Por conta da pandemia. A gente gosta muito de abraçar, de beijar, de estar próximo desses doentes e ficou todo mundo com muito medo. Então a gente viveu um ano de 2020, agora já está melhor, né? Todo mundo já se vacinou. Muito restrito, né? De, ai, mas como é que eu vou abraçar? Como é que eu vou tocar esse doente? Então foi muito difícil porque a gente é muito afetuoso, a gente está muito próximo. E a gente faz muito isso. Agora a gente já está retomando. E principalmente atitudes de carinho, né? Abraço, aperto de mão, você segurar na mão do doente, muitas vezes que está sozinho ali, que está com medo, que está com dor. Então, ele saber que você está presente, né? A presença, porque às vezes a gente está ali, mas a gente não está, né? E ele percebe pela nossa expressão, pelo nosso jeito de cuidar. Então, a gente tem que estar presente sempre para cuidar desse doente. Tudo que a gente pensa de ação para melhorar a qualidade de vida desse doente, a gente vai atrás. Tá? Tudo que ele precisa, o que ele deseja, que é possível para a gente tenta. A gente tenta realizar os últimos desejos, a gente tenta mandar para casa quando quer ir para casa. Então, é uma equipe que está o tempo todo pensando alto, assim, pensando em fazer coisas para que esse doente consiga viver o melhor possível, né? Que ele tenha qualidade de vida e principalmente que ele tenha dignidade, né? A gente tem um país que as pessoas morrem muito mal, as pessoas não têm qualidade de vida nenhuma no final assim, no final, né? Então a gente busca isso, o nosso paciente ele tem que estar amparado para que ele viva esse final de vida da melhor forma possível. E a minha enfermagem, como eu falei, eu tenho muito orgulho deles, eles fazem um trabalho de excelência, né? Além do que a gente aprende no curso técnico, nós que somos enfermeiros na faculdade, é o cuidado da pessoa, né? De estar ali, de conhecer, de saber quem a gente está cuidando. A gente precisa conhecer, saber quem são os filhos, quem são os pais, o que essa pessoa fez, o que foi importante para ela. Então, acho que isso algumas vezes acaba se perdendo quando o trabalho fica muito automático. E lá na nossa unidade isso é muito presente todos os dias. Então, a gente consegue amparar tanto o doente quanto o familiar quando a gente pensa nesse cuidado. E comunicação, gente, é muito difícil a gente comunicar, principalmente a má notícia, né? Eu preciso ter um cuidado sempre que eu for fazer isso, né? Eu preciso preparar um ambiente que eu for dar uma notícia. Hoje a gente trabalha muito na nossa equipe com um pedido de parecer. Então, por exemplo, tem uma paciente lá que é da equipe da cirurgia gástrica, do aparelho digestivo, e ele encaminha, né? Faz um pedido de parecer. E às vezes, muitas vezes é o primeiro contato, o médico nunca falou com esse doente, né, sobre cuidado paliativo, ele não fala nem para ele que ele não tinha mais possibilidade de cura. Então é a equipe que vai fazer isso. Então eu tenho que preparar o doente, eu tenho que preparar o lugar para conversar com essa família. Então lá na nossa unidade a gente tem uma salinha de acolhimento. Então sempre que é uma má notícia, principalmente de um paciente que a gente está recebendo na nossa equipe, a gente traz essa família para fazer essa reunião. A gente tenta entender o que essa família já tem de informação e a resgatar com eles o que foi feito até aquele momento.
e para depois partir para o paciente, né? Muitas vezes o paciente ele tem um entendimento, ele já sabe, ele conhece o corpo dele, então ele recebe bem, né? A gente tem que ter muito cuidado. Geralmente essa conversa começa mesmo tentando entender o que que ele sabe dessa doença dele. Toda vez que a gente pensa em dar uma má notícia, em se comunicar, o mais importante é como eu vou dizer isso, né? Como que eu vou falar para esse paciente que ele fez quimioterapia, que ele fez rádio, que ele passou por uma cirurgia que infelizmente não teve uma resposta esperada. Eu vivencio em algumas situações conversas que não são com a equipe de cuidado paliativo, né, porque eu acabo fazendo cobertura de férias de outras coordenadoras e eu participo disso e é um desastre a maioria das vezes. Há uns 2 meses atrás eu participei de uma conversa com um paciente jovem que era conhecido meu da minha cidade, era um paciente que teve um diagnóstico de leucemia e ele fez, fez uma linha de tratamento, não teve resposta, e fez uma segunda que não teve resposta também. E eles iam pedir cuidado paliativo para esse paciente, mas o médico precisava falar para esse menino de 32 anos que ele tinha uma doença incurável, né? Um menino de 32 anos com 2 filhos, um filho de 11 e um de 8. E eu fui participar dessa conversa, foi um terror, assim, foi um desastre. O médico começou falando que ele não tinha dado certo o primeiro tratamento, que o segundo também não teve sucesso e que o terceiro também não. E que tinha se esgotado todas as possibilidades. E quando ele falou isso, o menino já travou, já começou a chorar, e daí ele falou para o menino que ele tinha tempo de vida até o final do ano, né? Ele falou exatamente dessa forma: o que eu posso te afirmar é que você tem até o final do ano, né? Que você não passa de dezembro. Então é um jeito muito agressivo, a gente não trabalha dessa forma, a gente nunca fala de tempo para o paciente, né? Porque a gente não é Deus, a gente não tem esse poder. E foi muito difícil resgatar esse menino depois, né? Depois dessa desastre, dessa comunicação. Eu tentei cortar a conversa, né, para não ficar pior e amparar ele, né? Só que ele já não consegue ouvir mais nada depois disso. Então é muito importante a gente ter esse cuidado na comunicação, né? O que que eu vou dizer e como eu vou dizer isso, né? Eu preciso saber dizer, né, para uma pessoa que tem 32 anos que ele não tem mais possibilidade de cura. Então, a nossa equipe, ela consegue dar essa notícia. Claro que a pessoa fica abalada do mesmo jeito, mas é mais cuidadoso, né? Não é tão agressivo assim, porque depois para você consertar é mais difícil. Mais importante ainda é o que eu consigo desse paciente depois que eu dou essa má notícia, né? Muitas vezes eu não consigo nada, né? É um tempo para ele se organizar, para ele pensar, para ele ver o que ele quer fazer dali para frente. Quando eu tenho um paciente que ele já tem um entendimento um pouquinho melhor, que ele já percebeu, que ele já entende, que a família também já sabe, aí ele quer falar, ele quer saber o que ele pode fazer, ele quer muitas vezes escolher a roupa que ele vai ser enterrado, escolher o velório, ele tem pendências para resolver, né? A gente tenta orientar muitas famílias com relação, por exemplo, à parte de bens, porque para ir para inventário é muito difícil, a gente sabe que fica muito caro, e que se ele conseguir fazer isso em vida antes, é muito melhor para a família que vai ficar depois. Então, a gente tenta, de alguma forma, fazer esse cuidado também. Então, muitas vezes eles querem definir algumas coisas. Quando não quer conversar, a gente retoma isso depois, né? A gente deixa o paciente pensar, conversar com seus familiares. A gente nunca dá uma notícia para o paciente sozinho, tá? Eu não posso fazer isso, porque muitas vezes eu vou desconstruir aquilo que ele está acreditando e eu não posso sair e deixar esse paciente sozinho, tá? Muitas vezes a gente dá uma notícia em equipe mesmo, com o médico, com o psicólogo, e quando não é possível, a gente deixa o psicólogo meio a postos para dar esse suporte depois. Então, é importante que a gente nunca dê uma má notícia sozinho. A pessoa não tem, ela não tolera receber essa notícia sozinha. Então, a gente precisa trabalhar com isso, tá? Então, sempre ter muito cuidado. A gente aprende muito isso, vocês que estão ainda na faculdade, ao longo da nossa profissão mesmo, né? Quando a gente sai, o primeiro emprego é muito difícil, a gente trabalhar essa comunicação, às vezes nem sempre é assertiva, né? A gente comete alguns erros, mas é normal. A gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. Eu estou no hospital há 11 anos, né? Então, é muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, hoje eu tenho mais facilidade, né? A gente consegue conversar melhor, até para orientar a minha equipe, né? Às vezes as minhas meninas, elas perguntam muito para mim, mas o paciente vai perguntar para mim se ele está morrendo, se é aquilo mesmo que o médico falou. O que eu vou dizer? Eu falei, pergunta, eu sempre oriento elas a perguntar o que o paciente acha, o que você acha, o que você está percebendo de você. Quando eu mando essa pergunta de volta, ele já sabe que a resposta é aquela, né?
Então, a gente tenta trabalhar muito isso, e a gente aprende isso ao longo da nossa profissão, né? Ao longo da nossa jornada, a gente vai aprendendo a se comunicar. E é muito comum, eu escuto isso muito ainda, apesar de 11 anos de trabalho lá no hospital, até dos funcionários, que o paciente que é encaminhado lá para a nossa unidade, que é encaminhado para o cuidado paliativo, não tem mais o que fazer, né? Então, às vezes eu fico até triste de ouvir isso, porque eu acho que é um crime falar isso do cuidado paliativo. A gente tem muito o que fazer e a gente faz muita coisa. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente faz pelos nossos pacientes, né? A gente consegue cuidar deles de uma forma assim que acho que não vem em outro lugar. E aqui, gente, para vocês entenderem, né, o que que a gente faz? A gente faz casamento, faz batizado. Esse paciente, ele era um paciente que ele veio de Portugal, ele ficou internado comigo lá 60 dias. E o sonho da esposa dele era casar, né? Era o segundo casamento dele. Quando ele chegou no Brasil, ele conheceu ela em Portugal e ele veio para o Brasil. E logo que ele chegou, ele teve um diagnóstico de leucemia. E ele ficou pouco tempo e logo ele internou e dessa internação ele não saiu mais. Quando ele foi lá para a nossa unidade, conversando com ela, né? Um dia ela me perguntou para mim, para outra enfermeira que estava lá, ela falou assim: eu queria muito me casar com o Manuel. Só que a gente não se casou, eu posso trazer um bolinho aqui, né, só para fazer uma bênção. Eu combinei com o pastor, com o capelão já, e ele disse que faz uma bênção, mas eu queria fazer um bolinho para vocês, para a gente comemorar. E aí, quando a gente tem uma informação dessa, para quem é apelativista, isso acende né, a gente já fica doido. E aí, na mesma hora, eu e a outra enfermeira, um olhou para o outro e falou: vamos casar eles aqui, vai ser o casamento. Então, a equipe adora fazer isso, né? Então, cada uma foi atrás de uma coisa. Então, uma das meninas conseguiu a decoração, o capelão levou a equipe de música, teve gente que conseguiu foto, salão para ela se arrumar no dia de noiva dela, esse bolo fake, docinho, salgadinho, champanhe para ele brindar. E foi tudo surpresa para ela. O que que a gente combinou com ela? Nem ele sabia. Ela foi para a casa dela, que ela morava em Apucarana, para buscar o vestido dela e ela ia voltar no dia seguinte, que foi um sábado, que era o dia do casamento. Então a gente conseguiu decorar tudo e arrumar tudo. E quando ela chegou, eu coloquei ela na salinha de acolhimento, né? A gente fez um buquê para ela e esse rapazinho esse moço é o filho dela. A gente convidou algumas pessoas da família dela que ela não sabia, e aí a gente levou o seu Manuel lá e ele ficou esperando ela lá no nosso altar improvisado. E a hora que ela viu que o filho dela trouxe ela quase não conseguiu entrar, porque ela começou a chorar, assim, foi muito emocionante. A gente convidou algumas pessoas do hospital, que eram pessoas que ele gostava também, que atenderam ele desde o começo. Então, cuidado paliativo é isso, né? Por isso que eu fico, quando eu vejo que as pessoas falam que não tem o que fazer, eu fico triste, né? A gente fica até bravo lá, porque a gente faz muita coisa. Então, a gente fez esse casamento em 2017, se não me falha a memória, tá? E a gente brinda a vida, independente da situação, né? O paciente nosso lá internado, ele queria tomar uma cervejinha, aqui a gente proporcionou isso para ele. Aqui são as meninas que eu falei para vocês lá no começo, tá? Elas, que são as do câncer de mama, nesse dia aqui em específico, num encontro anterior a esse, uma delas falou que o sonho dela era conhecer o Roberto Carlos, assim, que era o sonho da vida dela, que ela queria muito realizar isso antes de morrer. E aí a gente teve maior sorte, assim, foi uma coisa de Deus, que o Roberto Carlos veio bem esse ano para Londrina, né? E foi logo depois que ela falou isso, ele veio fazer um show aqui, e a nossa assistente social, ela não está mais com a gente hoje, né? Ela mudou de emprego, mas ela era sensacional. Ela conseguiu a entrada de camarote para todas elas. E a gente precisava fazer né, preparar um momento para dizer isso para elas. Então, nós marcamos esse encontro que era fora do hospital, né? E a gente levou champanhe. E no encontro anterior, uma delas também tinha falado que eu queria tomar champanhe com morango. Então, a gente colocou as taças do morango, né? E a champanhe. E foi o dia que a gente falou do Roberto Carlos. E era no dia seguinte o show. Então, foi muito, muito legal. Elas comemoraram. Todas foram no show do Roberto Carlos. Inclusive, uma delas foi a última coisa que ela fez, porque depois ela teve uma piora e ela acabou partindo, né? Então, a gente faz isso, a gente ama fazer isso, na verdade. Essa outra senhora aqui foi a nossa moradora. Na verdade, a gente tem
Os pacientes ficam muito tempo internados, mas essa ficou 6 meses. Ela não tinha família. Quando ela chegou com a gente, ela não andava e ela foi abandonada pela. Ela tinha até uma mãe, sim, mas a mãe nunca cuidou dela. Ela não teve filhos e ela chegou lá desamparada, ela nunca foi cuidada por ninguém, né? Então a gente conseguiu reabilitar ela por 6 meses, ela ficou morando lá, então ela era moradora mesmo, ela apresentava lá a nossa cozinha, ela lavava louça, então a gente teve que fazer algumas tarefas para ela não ficar muito ociosa, então ela ajudava na cozinha, a cozinha era ela que cuidava, as meninas faziam a unha dela, ela participou de alguns casamentos, então elas arrumavam roupa, sapato, ela tinha um sonho de colocar dente, que é nessa foto aqui de cima, né? Ela não tinha dente, então a gente conseguiu providenciar a prótese. A gente tem um dentista no hospital e ele trabalha também com a gente quando a gente chama, então ele conseguiu fazer a prótese para ela. E ela falava muito isso, que a gente se tornou, né? A equipe toda se tornou família dela. Então ela sempre falava muito isso, que Deus deu a oportunidade para ela se sentir amada, se sentir cuidada antes de partir, né, que ela sempre foi uma pessoa muito sozinha, que nunca foi cuidada por ninguém, e que a gente conseguiu fazer isso por ela, né? Então, até para a nossa equipe foi muito difícil, a gente teve que trabalhar com a nossa equipe depois disso, porque foram 6 meses, né? Ela só ficou acamada mesmo no final, nos últimos dias, nos últimos 2 dias de vida. Então, foi um luto para a gente, que a gente teve que amparar toda a equipe vivenciar, porque foi uma pessoa que virou da nossa família mesmo, né? Por 6 meses. Então, o nosso cuidado é isso, né? A gente cuida da pessoa, né? Da pessoa, a gente não cuida do câncer, eu cuido da pessoa e cuido da família. Aqui, foi bem recente, agora na pandemia, foi muito emocionante. A gente cuidou dessa paciente, que é uma menina de 19 anos, ela teve o primeiro diagnóstico de câncer aos 12 anos de idade. Ela não ficou lá na unidade de cuidado paliativo, então a gente cuidava dela lá na pediatria, né? Como ela começou o tratamento dela lá aos 12 anos, a gente cuidou dela lá mesmo, não foi para a unidade. E ela teve uma vida toda dentro do hospital, foi feita a terapia da dignidade com ela também, e ela não tinha muita coisa boa para contar, né? Foi muito difícil, assim, tirar coisas boas dela, porque desde os 12 anos ela fazia o tratamento. E numa das sessões da terapia da dignidade, ela expressou a vontade de ir no cinema, né? Era uma família que não tinha muita condição financeira, então toda vez que ela ia no cinema, ela ia só ela e o pai, porque não dava para levar os irmãos, ela tinha mais 4 irmãos. E aí já acendeu aquela luz, né? Vamos levar ela para o cinema. A princípio a gente queria levar ela ao cinema mesmo, né? Mas por conta da pandemia a gente ligou em todas as salas de cinema aqui de Londrina, a gente não conseguiu. E aí eu falei, gente, vamos fazer um cinema aqui, né? A gente faz essa reunião de quinta-feira, nessa reunião de quinta-feira a gente falou, não, vamos tentar fazer aqui. E essas poltronas que vocês estão vendo são poltronas que o hospital ganhou de doação. A gente tem um auditório lá, um hall do nosso. Aqui foi dentro do auditório. No hall, eles colocaram essas poltronas para os colaboradores descansarem nos intervalos. E aí eu falei, gente, tem as poltronas, vamos colocar lá dentro do auditório e a gente faz o cinema, né? E aí, assim, o hospital, ele foi, todas as pessoas foram muito boas, né? Eu chamei várias pessoas que não faziam parte da equipe, então manutenção, hotelaria, é, as meninas da comunicação, a nutrição, para me ajudar, né? Para ajudar a nossa equipe a fazer isso. Então, as meninas da hotelaria, elas cobriram o nosso auditório inteiro com tecido preto, né? Para realmente virar um cinema. A manutenção colocou as poltronas, os meninos da TI, eles baixaram o filme, ela escolheu o filme da Mulher Maravilha para assistir. As meninas da comunicação fizeram um ticket, a nutrição fez a pipoca, tinha bala de goma, tudo que você tem no cinema. A princípio, quando a gente teve a ideia, nossa ideia era bem pequena, né? Era só colocar as poltronas lá, mas o hospital fez isso acontecer, né? Todos os setores se uniram para proporcionar isso para ela e para a família dela. A gente conseguiu tirar, era uma menina que tinha muita dor, era difícil de controlar essa dor, fazia muita medicação de resgate, mas nesse dia ela ficou sem dor o tempo todo. Ela foi com a medicação que ela tinha em bomba de infusão, mas ela se manteve o tempo todo sem dor. No final, quando a gente abriu, né, quando a gente acendeu a luz, ela agradeceu, ela fez um vídeo de agradecimento, ela chorou, ela agradeceu a família dela, ela morreu uma semana depois. E quando ela estava descendo, não sei se vocês conhecem o nosso hospital, mas a gente tem 2 prédios e o que comunica esse prédio é uma passarela.
E nessa passarela, no final do dia, dá para ver o pôr do sol. E foi bem no final do dia, a gente começou esse cinema às 2 horas da tarde, e ele acabou às 5h30. E a gente ficou com muito medo, porque a gente não viu o tempo de duração do filme, né? E como ela tinha dor, a hora que eu vi, eu falei pro médico que trabalha comigo, eu falei, nossa, muito tempo de filme, né? Tinha que ter escolhido um filme com um tempo, uma duração menor. Mas ela ficou até o final, como eu já falei, e quando estava descendo com ela na maca, ela pediu para parar para ver o pôr do sol, né, junto com a família dela. Aí uma das meninas que estava acompanhando, né, técnica de enfermagem, falou assim, não, depois a gente volta aqui. E ela falou assim, eu não tenho depois, eu preciso ver o pôr do sol agora. Então foi o último pôr do sol que ela viu com a família dela. Então foi um momento muito, muito bom, assim, a gente fica muito feliz, com o coração muito agradecido quando a gente consegue fazer isso pelas pessoas. E é isso que a gente faz, né? A gente vivenciou um ano difícil, como eu falei para vocês, por conta da pandemia, com muita restrição, mas a gente tem várias pessoas que apoiam quando a gente fala do nosso cuidado paliativo. Eu tinha várias pessoas que vinham uma vez em todas as datas comemorativas para fazer uma festa para os nossos pacientes. Então, espero que a gente consiga retomar isso agora em 2022, né, aos poucos e retomando, porque é isso que a gente faz, a gente cuida e a gente realiza alguns sonhos que essas pessoas têm antes delas partirem. E isso gera muita gratidão para mim e para toda a nossa equipe, né? A gente fica muito feliz de poder fazer isso, né? E acho que cuidado paliativo é isso, né? Além de cuidar de sintoma físico, é cuidar da pessoa. E essa frase é da Ana Michele, né, que eu falei para vocês. Cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como a gente vai viver até lá. Então a gente tem que não preciso viver todos os dias pensando que eu vou morrer, né? E é muito triste você viver assim. Então a gente precisa ressignificar a vida, a gente precisa organizar e planejar como vai ser até o final, né? Então a gente não sabe quando vai ser o final, porque a gente não é Deus, mas a gente pode fazer muita coisa boa até esse final chegar. Então é isso que a minha equipe faz, né? Eu tenho muito orgulho de falar e a gente de proporcionar isso para os nossos pacientes, né? Hoje menos por conta da pandemia, mas a gente tem um amor e um carinho assim muito grande por fazer esse cuidado, né? Por estar junto com essas pessoas nesse momento tão difícil, né? Eu acho que quando eu penso no paciente, eu acho que todos nós, a gente tem 2 momentos da vida que são muito importantes, né? Tem vários, mas eu acho que 2 são muito importantes. É quando a gente nasce, quando a gente conversa com uma mãe que teve um parto muito difícil, que teve intercorrência, isso fica marcado o resto da vida, né? E a morte também é da mesma forma. Então é importante quando a gente nasce e quando a gente morre. Quando a pessoa tem uma morte muito difícil, com muito sofrimento, isso fica marcado para o resto da vida assim, na memória dos familiares, né? Você vê o seu ente querido, vê o amor da sua vida morrer de uma forma muito sofrida, isso você não esquece nunca mais, né? Então a gente trabalha muito pensando nisso também, né? De proporcionar para esses familiares um momento que é muito difícil, né? É até estranho falar isso, mas que seja da melhor maneira possível, né? Que seja em paz, né? Acho que todos eles falam isso. Eu quero ver o meu paciente, meu amor na minha vida tranquilo, né? Partir dessa vida em paz. Então é isso, gente. É isso que eu faço, é isso que a minha equipe faz. Acho que espero que eu tenha conseguido passar para vocês todo esse amor que a gente tem no nosso cuidado diariamente. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa.